tudo certo? Olha, retomando aqui o Bahia Talks, para anunciar que esse retorno ele é verídico e agora teremos constância, né? Afinal de contas, a constância é que determina os vencedores. E hoje é um dia muito importante porque quando a gente pode falar de começos ou recomeços, a gente tem a chance de honrar aqueles que nos deram a chance ou acreditaram em nós logo no começo da nossa jornada. Eu acho isso muito importante porque isso tem muito a ver sobre honra, sobre disciplina, sobre valorizar aqueles que e aquilo que realmente nutre, né? Isso a gente está falando de virtude, né? E quando a gente trata de virtude, não é a sua aparência, não é o seu jeito de se vestir, não é nada disso. É o que está aqui e aqui que importa. E hoje o nosso convidado nesse retorno maravilhoso é um cara que me deu a chance de experimentar tudo aquilo que eu vinha conhecendo, isso há alguns anos atrás, já também, mas que com certeza representa muito para muita gente. Porque a gente vai falar hoje aqui sobre sonhos, vai falar sobre disciplina, vai falar sobre desenvolvimento humano, vai falar sobre carreira e vai falar sobre justamente aquilo que importa, sobre conquista e não parar de lutar, porque é sobre isso também. Então, se você ainda não nos segue aqui o nosso canal, se inscreve, já deixa um comentário aqui também. A gente tem sempre um material bacana. Aproveita e segue nosso Instagram, @portalBahiaBahia. E também o nosso Estúdio Foco, que é onde está acontecendo essa gravação, agora aqui também. @Estúdio Foco _ no Instagram. E pra gente começar a nossa entrevista aqui sem muita firula, até porque esse cara que eu tô trazendo aqui hoje é um amigo, irmão, que eu tenho a honra de poder conversar com ele. Eu já estava devendo essa conversa com ele, ó, há muito tempo, mas estamos em data comemorativa. A empresa dele, a Sparta Culture, está fazendo aniversário de 8 anos e eu fiz parte de um momento muito importante dessa jornada. É o meu amigo Mestre Buga, quer dizer, Mestre Davidson Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo. Que honra te receber aqui, viu, velho? Valeu, Dan. Obrigado. A honra é toda minha estar aqui contigo e desejar todo o sucesso do mundo para você nessa nova iniciativa, nesse novo regresso aí do portal Bahia Bahia, nesse podcast aí que sem dúvida já é sucesso. Eu lembro que quando eu tava num dos momentos da gente, nunca me esqueço que eu falei, Buga, eu quero que você bote pressão, bota pressão, ele bora! Né? Uma pressão. É uma identidade, né, meu, sua, Isso, que é isso. estimular a pessoa a extrair o melhor de si, né? E essa é a melhor lembrança que eu tenho de você, man. A capacidade de você extrair aquilo que é de melhor da pessoa. Às vezes a pessoa nem acredita, mas você vai lá e dá aquele incentivo. E com aquele jeitinho, toda aquela malemolência que só o Mestre Buga tem, né? Ensina a gente a ser quem devemos ser, né? Então, Exato. quem é Mestre Davidson Bastos, né? A gente tem aí fundador da Sparta Culture, Prajé de preto e branco no Muay Thai e destaque para os mais de 19 anos de experiência é, ao longo aí da sua jornada com a marcialidade e outras cocitas mais, né? Sim, sim. Então, pra gente começar aqui, Mestre Buga, deixa uma mensagem aqui pra galera sobre essa nossa entrevista de hoje aqui, né? A mensagem para vocês vai aí, né, que sigam a página aí, né? Siga o portal, siga o podcast aqui, né? O estúdio. Sigam a Sparta Culture também, né? E a mensagem que eu posso dizer para vocês é justamente, né, que a gente vai conversar bastante, a gente vai abrir muito leque aqui. Eu espero dar o meu melhor de si, abrir meu coração e realmente nesse momento aqui a gente poder estar, através desse podcast, estar ajudando a alcançar vidas e acima de tudo estar transformando, nem que seja com a simples palavra, com a simples motivação, para a gente estar fazendo com que a vida das pessoas se torne cada vez mais leve. Dan. Mestre, vamos falar sobre começo, né? Vamos? O que veio primeiro? A vontade de lutar ou a vontade de ensinar? Como é que o Muay Thai entrou na sua vida, meu amigo? Massa, boa pergunta, não. Iniciou bem. O início do Muay Thai eu nem imaginava, brother. Nada do Muay Thai. Eu, como bom baiano, sempre fui bom de boxe. Sempre gostei de colar do lado Do do chicletão tri. lá. A baianidade sempre prevaleceu, né, com o boxe. Logo depois eu tive o meu primeiro contato com o Muay Thai, né? O Muay Thai mesmo, lá na Europa, lá na Espanha, né, através do meu professor Valmor Ricerno.
E logo em seguida nós iniciamos um treinamento. O Valmor, ele é brasileiro de São Paulo, capital, ali do bairro de Santana. E logo depois nós conhecemos o mestre Antônio Basques, um espanhol que tem um camp lá na Tailândia mesmo. Ele é casado com a tailandesa. E a gente saía de Santiago de Compostela para justamente absorver esses conhecimentos do Muay Thai tradicional, do Muay Boran, lá em Pontevedra, na Espanha mesmo, que era outra cidade, que a gente pegava um trem, cerca de 40 minutos, e ia 3 vezes na semana para pegar o treino com esse mestre, onde a gente começou a entender um pouco da filosofia, um pouco da marcialidade, um pouco da cultura tailandesa mesmo, coisa que ele trazia, que a gente chegou a um grau de intimidade que até a casa dele a gente começou a frequentar. E a gente pôde ver realmente ali, né, as questões dos Mongkon, as questões dos símbolos que eles traziam da Tailândia, que tinha na sua casa, realmente aquela parte cultural mesmo, que muitas pessoas não sabem, não entendem o porquê, nem o pra quê. Mas ali foi o início realmente do meu contato com o Muay Thai mesmo, ali em Pontevedra, através do mestre Antônio Basques, né, espanhol dali. Que massa. E essa bagagem internacional te fez passar 9 anos na Europa, velho. Rapaz, é muito. O que o Davidson brasileiro aprendeu lá? Fora o que não teria aprendido se você tivesse ficado aqui. Então, as pessoas perguntam, né, sobre a questão da diferença em 9 anos. Realmente, poxa, foram 9 anos assim de doce? Não, velho, foram 9 anos de muito aprendizado. Foram 9 anos nada fácil. Foram 9 anos que realmente eu realmente, tipo, tive que molhar, regar uma terra seca, desconhecida, que é o melhor. O cara jogava um copo e jogava uma faca e falava o nome dos dois, eu não sabia o que era nada. Eu falei, caraca, ter começado do zero, que nem o idioma aqui eu controlo. Sim. Então eu cheguei na Europa com um sonho de qualquer outro brasileiro, de poder transformar a vida, de poder ajudar a família em busca realmente do recurso financeiro para poder ter uma oportunidade e uma qualidade de vida melhor aqui no Brasil. E com isso, esse período que eu passei lá, né, onde a maior parte residi na Espanha, onde adquiri minha certidão, meu permisso de residência lá, espanhol, foi justamente onde eu aprendi muita coisa da Europa na questão de organização, questão de disciplina, pontualidade e questão de, podemos dizer, hoje está muito na moda a galera falar resiliência, né? Mas a palavra certa é a continuidade, a constância. Eu aprendi muito a ver as coisas a longo prazo e não ser tão aqui agora. Né, isso, mediatista, isso. Então eu aprendi realmente a ver a coisa lá na frente. Então, essa experiência na Europa então fez com que eu aprendesse. Você estava lá pensando no hoje? Sim, supostamente que sim. Supostamente que sim, e realmente sabia que o lugar onde eu amo é o meu país, é meu Brasil, é minha Bahia, e local onde eu sempre falei que não trocaria por nenhuma parte do mundo. Eu conheci vários países na Europa, né, entre França, Suíça, os picos suíços, isso aí é Torre Eiffel, ali o cafezinho na Chanceler ali na França, mas realmente convivência, relacionamento, que nem o povo brasileiro, eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo. E lugares paradisíacos como nós temos, que muitas vezes não valorizamos, sim, tá entendendo? Chega a ser bizarro a falta de valorização que a nossa natureza tem aqui. Sim, que às vezes as pessoas acham que tudo lá fora é melhor, é mais bonito. E aqui, tipo, sabe, é sem dúvida. Rio de Janeiro, você chega no Rio, tipo, você tá no avião, você olha aquele Cristo ali, meu irmão, pela janela do avião, você vê aquela coisa linda. Você sobe ali no Corcovado, toma seu cafezinho ali, vê aquela vista ali da Bahia ali no Rio, é fora de série. Você chega aqui na Bahia, você sobe no elevador Lacerda ali, você para, tem aquela vista ali debaixo do Mercado Modelo. Tipo, são coisas tipo que eu sou suspeito a falar como baiano, como brasileiro, porque eu amo minha terra, amo meu país, brother. Então, eu realmente eu valorizo e comparo também com o que eu vi lá. Na Europa tem muitas coisas bonitas, mas
A gente não tem esse afeto, né? Esse calor humano, não A existe. distância cultural Não é existe. enorme, É né, cara? enorme, enorme, enorme. E essa pergunta não dá pra deixar. E existe aquela questão do preconceito, man, Ah, demais. por ser brasileiro, Demais, ser demais. sul-americano. O famoso sudaca de merda. Como eles falam, né? Mas sul-americano com muito orgulho, brother. Então, era realmente, era uma palavra que a gente, quando começa a viver lá, a gente aprende a dar um valor, irmão, a essa terra amada chamada Pátria Brasil. A gente aprende a ser tão patriota, que nem eu sabia que eu era tão patriota. Mas quando eu estava ali trabalhando, ralando para conquistar as coisas dignamente, de forma correta, sem querer pisar em ninguém, sem querer, tipo, passar a perna em ninguém, de forma digna, como um outro qualquer. Mas, infelizmente, a comunidade europeia, existe muitas pessoas ainda racistas, preconceituosas demais. Se vê um cara, ao melhor, se é brasileiro, um brasileiro, colombiano, venezuelano, seja qualquer que fosse o país daqui da América do Sul, eram tratados como um sudaca de merda. Se fosse alguma mulher, infelizmente, são taxadas como garotas GP, né, que vão para ganhar vida através da sexualidade, mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Existe, mas nem todas. Eu acho que a maioria vão realmente para trabalhar de forma digna, para poder buscar um sonho. E existe, assim como existe aqui no Brasil também, pessoas que vêm da Europa para cá, para passear, para conquistar, para trabalhar. E existe pessoas também europeias que vêm para aqui para realmente também fazer aquilo que não deve ser feito nem no seu próprio país. Sim. É Entendeu? uma descaracterização, né, velho? Exatamente, exatamente. Entendi. E quando nesse processo aí tem algum caso engraçado que você, ou desafiador? Aliás, vamos pegar os dois, né? Acho que o legal é lembrar das coisas boas, né? Tem algum caso engraçado que você lembra de ter vivido lá? Que você poderia contar aqui pra gente? Rapaz, teve vários, né? Vários, já voltando para a questão marcial. E lá na Europa eu cheguei a trabalhar, né? Eu trabalhei como porteiro também, né? Como RP, Relações Públicas ali em um pub durante a noite, ali. Aí sempre a galera ficava perguntando, que, Brasi, que? Quando vai pelear? Tá? E ficava aquela, não, e sempre via, né? Que sabia que a gente era do esporte e tal. E a galera ali tomando um, e sempre a galera queria fazer uma coisa, fazer outra. E se eu pegar assim, e se eu fizer assim? Aí eu falei, se você fizer, pode acontecer várias coisas, irmão. Então, era sempre muito massa trabalhar, né, na noite, e a galera tinha esse respeito, né, que sabia que a gente era atleta, que a gente, durante o dia, tinha as aulas, o trabalho da gente, mas durante a noite a gente estava ali naquela profissão, que era ser controlador de acesso, ser os caras, os seguranças mesmo dos locais, mas a gente lidava com a galera já tomando várias ali, meu irmão, que era... Botava a gente à prova e a gente falou, meu Deus do céu. E quando o cara saía, o cara tinha 2 degraus, o cara trupicava, caía. O cara falou, meu Deus, imagina. Causar confusão, ele mesmo não tá aguentando nem com ele, velho. Imagina se a gente precisasse usar da força ou dos artifícios que a gente tem, né? Mas, graças a Deus, era sempre a galera mesmo de boa, a galera sempre comunicativa. E aqueles que se colocavam a testar da fé, né? Tinha um aprimoramento. Tinha um pouco. Tinha um amor. Mostra aí pra galera o amor. Dan conhece, não fala amor, que Dan conhece a mãozinha. O peso do amor, né, Buga? Então, realmente, a gente mostrava com carinho, mas sem machucar ninguém, só com um toquezinho e vida que segue. Agora sim, então, nessa jornada de Europa, você de repente viu a possibilidade de retornar para o Brasil, né? Como foi esse retorno? E voltou para casa já de propósito para continuar a vida? Ou foi algo meio que no acaso? O que foi que aconteceu para voltar para casa? E por que Feira de Santana, depois de uma década na Europa? Porque poderia ter escolhido vários lugares. Exatamente, boa pergunta. Ô Dan, como eu falei, né? Eu amo o meu país, mas eu amo minha cidade. A Princesa do Sertão, por eu ter uma infância, né? Onde eu tive que sair daqui de Feira cedo, né? Depois da separação dos meus pais, eu fui pro sul da Bahia. Cheguei a morar no extremo sul da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, e entre Itabuna, região ali,
Logo depois eu sentia muita falta daqui. Só que depois lá eu sempre vinha pra cá, passava as férias com minha mãe e tal, ainda adolescente, criança. Ficava nesse ping-pong pós-separação entre meu pai e minha mãe e ficava nisso. Mas eu sempre tive esse desejo de viver em feira, de morar em feira. E devido a esse atrito, essa lacuna que eu tinha da minha adolescência, do sul da Bahia, quando eu fui para a Europa, lá eu falei, não, quando eu retornar eu vou voltar para minha cidade, eu vou comprar minha casa, ter meu canto, e é lá em feira que eu vou ficar, porque as coisas vão estar bem daqui para lá, então vai ser feira que eu vou morar. Sim. E nesse retorno foi justamente isso, tive outras propostas, né, para a gente poder morar, como por exemplo o próprio sul da Bahia, em Itabuna, o próprio capital, Salvador. Mas quando eu vim, né, questão familiar, minha mãe, mais próxima aqui e tal, esse desejo de estar próximo dos amigos de infância também, de rever, de estar aqui, fez com que eu optasse pela minha cidade natal, né, minha terra natal aqui, Feira. Massa. E aí poder reencontrar amigos e refazer a história, né? Isso. E aí eu acho que a gente pode já começa a caminhar aqui para essa questão mesmo do desenvolvimento de negócio, né? Aham, Você isso. volta para o Brasil como professor, volta como atleta, como é que naquele momento, né, você retorna para cá? O Dan, aí é justamente, né, quando eu falei de retornar para a feira, justamente, né, eu tinha esse desejo, essa lacuna a qual eu queria, ao melhor, vivenciar e estar na minha terra natal, mas com o passar do tempo, eu entendi que não era apenas um querer de voltar para a feira, era um propósito que eu tinha aqui na minha cidade, um propósito de levar aquilo que eu mais amo, Uhum. que é o esporte, além do esporte, agregar na vida das pessoas e ajudar as pessoas a transformar suas vidas através da mudança de hábito. Porque mudar a vida das pessoas não depende de você, não depende de Deus. Nem de Deus depende, imagina, o Todo-Poderoso. Para mudar a vida não depende. Depende da própria pessoa, o querer. Tem coisas que Deus vai dar oportunidade para a gente fazer, mas se a gente não fizer, irmão, nem Ele vai poder fazer A nossa nada. parte, né? Exatamente. É o fundamental. Às vezes eu comparo a vida das pessoas com o atleta talentoso, que você olha e fala, pô, aquilo é um diamante, que só precisa tirar poeira. E daqui a pouco chega um outro que é uma pedra de brita. Ali, grosso. Mas é um cara que não desiste, irmão. É um cara que tem disciplina. É um cara que tem constância. É o cara que em pouquinho ele está construindo o brilho dele ali, ó. Tá deixando de ser brita e se tornando um diamante. Então, esse propósito aqui foi com que fez eu escolher minha cidade e fez com que eu começasse, né, a trazer aquela mentalidade da Europa, das pessoas ser mais organizadas, ser mais pontual, ser mais responsáveis, e a gente parar de estar aquele meio que aquele jeitinho, vai dar certo, vamos tentar na sorte, na fé e tal, para a gente conseguir as coisas. Então eu tive uma boa escola lá fora, com pessoas, Jesus Peon, é um meu amigo meu pessoal, foi um chefe meu durante 6 anos, o qual eu passei lá na Espanha. Ele é um grande empresário lá, no ramo de hostelaria, né, como falar na Espanha, né? Ele tem uma cafeteria que foi do pai dele, hoje ele é responsável pela cafeteria. Ele é um dos grandes empreendedores na noite de Santiago de Compostela. Tem 2 pubs lá, né? Um começa com café tarde, é um tipo um café bar, né? E logo em seguida vira um pub durante a noite, que aí baixa as luzes e vira. Foi o Sona, local esse o qual eu trabalhei durante um período lá. E até hoje nós mantemos esse relacionamento de comunicação e tal, e volta e meia ele manda convite para mim, fala que, quando quiser voltar, eu falo, não, eu tô aqui, tô bem, mas eu vou aí te fazer uma visita em breve. Aí ele, vamos abrir um Sona no Brasil, vamos empreender no Brasil. Aí eu falei, não, tem que fazer algo diferente. Eu estou no ramo da luta, mas quem sabe, né? O ramo da gastronomia é um ramo bastante interessante, o qual a galera lá gostam bastante.
ele que é especialista nisso, né? No ramo de gastronomia espanhola, a paella, o pulpo, as coisas de lá, a vieira, né? Chega, deu água na boca. É muito massa e ele é um cara que eu chamo ele de maestro, porque é um cara que foi muito importante na minha vida, nos ensinamentos, na condução, até na forma da bronca, quando ele puxava a minha orelha e com o passar do tempo eu via que realmente era aquela bronca, era o famoso pé de galinha no mata-pinto. Amassava ali, saía ali cuspindo bala aquele cara, eu falei, pô, esse galego vai ver, velho, filha da mãe, velho. Aí depois chegava em casa, eu tava com a cabeça no lugar, no outro dia vinha, ele me apertava e no outro dia, meu irmão, era pra ser feito 5 coisas, eu fazia 10. Ou seja, ele me espremia, ele mexia com o meu ego, mas no outro dia, o resultado que ele esperava, eu dava o dobro. Ele fazia com que as palavras dele fossem um combustível para me motivar a querer fazer muito mais aquilo que eu achava que estava fazendo bom. Mas ele conseguia ver que eu podia realmente render muito mais. Então, muita gente vê a marcialidade apenas como um combate físico, né? E como é que você conseguiu transformar chute e soco em ferramenta de desenvolvimento humano e saúde mental? Porque isso que você me trouxe agora me faz pensar justamente nessa relação, né? Na relação da disciplina, às vezes você falhar e ter alguém para te acompanhar naquele processo. Só que esse acompanhamento, o papel do mestre, ou do professor, ou do instrutor, do chefe, ou do empresário, ou do gerente, ou de quem quer que seja, ou até mesmo a gente mesmo, não é servir de babá, né? É servir justamente de disciplinador, né? De orientador naquele processo. Então, como é que você conseguiu transformar a técnica em ferramenta para o desenvolvimento humano? Porque antes era só atleta, não, vou fazer Muay Thai pra quê? Não quero bater em ninguém, né? Não quero. E agora é terapia, Isso, né? Agora virou isso, terapêutico. Fala pra gente isso aí, Pio. Pô, velho, isso é bastante massa, né? Que maior prova que nós tivemos, desafio todos tivemos, foi a pandemia, né, Dan? Na pandemia a gente aprendeu e a gente virou a chave, assim, da importância da atividade física. Virou algo essencial. Né? Algo essencial, algo vital. Já era algo vital, mas acabou sendo algo vital de forma descoberta, de forma vivenciada, comprovada, obrigada, que muitas vezes já era comprovado, sim, mas nem todo mundo já queria como obrigação. Mas através da pandemia se tornou uma obrigação, era o que podia ser feito. E até dentro de casa a gente treinava através de live, videoconferência, e as pessoas então puderam ver o quão importante era uma prática da atividade física. E no Muay Thai não foi diferente. As aulas online, a qual eu tive dando, para grupos, lives, e realmente esse período foi um período que transformou e virou a chave de várias pessoas. E com isso a gente pôde entender da importância e da necessidade diária da prática da atividade física. Sim. Porque quando a gente fala aqui o Muay Thai, mas eu falo, o Muay Thai, o cara tem que ir na Esparta, o cara tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar porque a Esparta é uma empresa, ela necessita das receitas, tá entendendo? Ela necessita das receitas. E aquilo que a gente oferece é um serviço de qualidade. Se a gente hoje é especialista naquilo que nós entregamos para nossos clientes, é porque houve um investimento lá atrás também. Sim. E se a galera chega hoje lá, pô, eu treino na Esparta, que hoje é a melhor academia de artes marciais de Feira de Santana. Treino na Esparta, que a Esparta tem 8 anos de mercado. É uma empresa sólida. Hoje tem 2 unidades. Posso treinar no centro, posso treinar no SIM. Então tem uma estrutura totalmente perfeita para agregar a qualquer pessoa. Desde o aluno, desde um cara que é aluno de uma escola pública, a um aluno particular, desde uma senhora dona de casa, desde uma doméstica, a um político de alto escalão. Sim. Da nossa cidade. Estamos prontos para atender a todas e todos ali, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum Sim. tipo de limitação. E demonstrando o quão importante é a constância na prática. De aprender a dar um soco, de aprender a dar um chute, de aprender como até mesmo
correr, caminhar, o que fazer durante tomar uma topada. Então, são ensinamentos básicos que a gente vivencia ali e que realmente fazem a diferença no dia a dia das pessoas, né? E que muitas vezes não faz parte da base da vida daquela pessoa, né? Às vezes na infância, na adolescência, antes de se tornar adulto, na verdade, a pessoa não teve muito essa oportunidade de aprender sobre coordenação motora, sobre constância, sobre disciplina, sobre respirar do jeito certo, Isso. né? Sobre vencer o desafio, sobre às vezes sentir um mal-estar e perceber que aquilo ali é natural do processo do esforço. Exatamente isso. E engraçado é porque você, quando transforma esses chutes de soco em ferramenta, aí você também tem uma grande vantagem, é que você trabalha tanto com crianças, adolescentes e adultos, não é isso? Exatamente, exatamente. Nós trabalhamos desde criança, a partir dos 4 anos, onde temos ali professores altamente qualificados, né? Temos o professor Matheus, que é meu irmão, né? Pós-doutorado em Educação Física, formado pela UFS. Matheus Queco. Isso, Matheus Queco, ele mesmo, né? Temos a Progel também, né? Que está ali agora ministrando, acompanhando todas as crianças do SIM, professor Matheus no centro. Então, temos profissionais altamente de alta qualidade, profissionais que realmente cuidam. E além desses profissionais, hoje nós temos um suporte de 2 psicólogas em cada uma unidade, acompanhando as crianças também, fazendo um trabalho da psicologia voltada para o esporte. Legal. Como a criança lidar com a frustração? Como a criança lidar com a vitória? Isso é importante, cara. Muito importante, muito importante. E por isso, hoje nós apresentamos à Feira de Santana um trabalho diferenciado, desde a criança, com esse trabalho, né, com os nossos profissionais, mas com um trabalho também psicológico, voltado para a psicologia do esporte, focado também no desenvolvimento também de cada criança ali, pois cada criança é um mundo, e cada mundo, ela se constrói de maneiras positivas, negativas, e muitas crianças chegam ali ao melhor, não é um defeito dela, mas é devido à convivência do lar. Ao melhor o professor consegue identificar, mas ao melhor uma psicóloga ali, ela com seu olhar técnico e profissional ali, ela consegue identificar se uma criança ela está tendo algum tipo de transtorno dentro de casa, se ela sofre algum tipo de TDAH, se ela tem alguma dificuldade na concentração, se ela tem alguma dificuldade na fala. Então, os nossos psicólogos estão preparados para chegar, marcar uma reunião com o pai, falar nas reuniões coletivas, onde nós temos com os pais, para apresentar resultados, métodos, evolução de cada aluno que ali vem treinando. E até mesmo, além das crianças, a melhor idade, né? Que é a galera adulta. Que eu falo a melhor idade porque eu tenho um aluno hoje de 80 anos, irmão. Então, não vou falar que é a galera mais velha, essa é a galera da melhor idade. Perfeito. Então, desde os 4 anos, a melhor idade, a Esparta realmente, ela está aberta para estar trabalhando e fazendo a diferença na vida de todos. Aí, e acima de tudo, facilitando, né? Facilitando a vida das pessoas. Desde os pais, quando a criança apresenta esse autocontrole, essa disciplina, quando a criança aprende o entendimento das coisas, onde ela possa estar realmente, essa 1 horinha que passa com a gente, fazendo diferença dentro da sua casa, no colégio, e se tornando pessoas melhores, que é o que a gente espera, né, tá fazendo aqui para nossa sociedade. Que massa, velho. E quando a gente entra dentro desse ambiente, a gente precisa avaliar sempre a questão do comportamento profissional, né? Porque eu presumo que na tua área a disciplina ela deve ser uma das palavras-chave, né? Porque a pessoa, disciplina ela é desenvolvida, né? A filosofia fala que disciplina é liberdade, né? E porque a disciplina é dura, meu irmão. Ela é castigante. A disciplina, pra gente que é 35 mais, né? Então, mais uns. mais uns. A gente sabe que disciplina ela tem um valor muito mais amplo do que constância. Hoje o pessoal chama de constância, chama de consistência, de congruência, várias coisas. Mas pra gente era apenas disciplina e acabou. Isso. E pronto. Então, qual que é o maior nocaute que a falta de disciplina dá na carreira de um profissional hoje em dia? Não só profissional, mas na vida de uma pessoa hoje em dia. Uma pessoa. Boa. Muito bem, Dan. Olha só, o autocuidado de um líder, de uma pessoa, né? Vamos falar para a galera, os empresários que acompanham o nosso bate-papo aqui, né? E o maior cuidado que um
que um líder, né? Ele pode estar tomando é o autocuidado. Um líder ele não pode estar cansado em meio à sua equipe. Um líder ele não pode ser o último a chegar. O líder ele tem que estar sempre sendo um exemplo ali do seu time, do seu negócio. Então ele vai ser o primeiro a nocautear. Então nós realmente temos que ser o primeiro a olhar para dentro de nós e saber realmente daquilo que a gente quer, para onde a gente vai. Porque quando a gente cria esse cronograma de onde eu estou e para onde eu vou, a gente consegue nocautear qualquer tipo de diversidade. E a importância do autocuidado é isso. O autocuidado é justamente a gente nocautear aquilo que nos bloqueia. Porque se eu não consigo enxergar aquilo que me bloqueia, muitas vezes, ao melhor eu estou de fora, eu posso enxergar algo em você. Mas eu não posso fazer aquilo que você tem que fazer. Então, você, por ser o meu líder, você não tem que ser um líder cansado. Você tem que ser um líder que realmente você tenha o autoconhecimento próprio para você me conduzir e você realmente está preparado para estar nocauteando todas as adversidades que a vida possa estar propondo para você, seja financeiro, seja pessoal, seja no treino, seja na questão de uma performance, seja qual for. Eu acho que esse nocaute vem de dentro para fora. Essa força a gente encontra consigo mesmo. Dan, eu posso te motivar aqui 1 dia, 2 dias. Mas eu não posso estar te arrastando da cama todo dia. Você tem que vir, tem que treinar. É individual o processo, né? Processo individual. Processo individual. E para a gente adquirir esse nocaute, eu costumo falar, o nocaute ele não acontece com um simples soco. O nocaute ele é construído no meio da luta. Ao melhor o cara dá vários socos fortes no adversário, o adversário não cai. Ao melhor, num contragolpe que ele dá, ele consegue pegar a ponta do queixo do adversário e nocauteia o cara. Sem ele nem imaginar que aquela força que ele usou foi necessária para nocautear o cara. Mas ao melhor, a permanência num combate, por ele não desistir e ele batendo de frente com o seu adversário, chegou um momento que o adversário falou, caraca, eu não estou aguentando derrubar esse cara. Quando ele bateu forte, achou que o cara ia cair, o cara resistiu. E quando o outro baixou a guarda, em um simples toque, o cara já estava desgastado, o cara veio à lona. Então o nocaute ele acontece realmente em meio à constância e nem sempre com um golpe mais forte. Mas sempre quando você não desiste de progredir, de apanhar, de estar ali mantendo realmente ali em meio a um combate, em meio às diversidades, e você progredir. Nem que seja um pequeno passo. Um pequeno passo já não te deixa mais no mesmo lugar. Perfeito. E uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Eu fiquei pensando aqui justamente sobre isso, porque quando a gente se observa dentro da jornada, a gente se cobra tanto que às vezes a gente também não se percebe dentro do processo de evolução, né? Dentro daquela caminhada, todo mundo começa com o primeiro cordão, ou sem cordão, no Muay Thai, né? E é esse controle emocional que faz com que aquele player, aquela pessoa, aquela personalidade esteja sendo construída também, né? Aquela pessoa, ela está sendo construída. Tá? A gente está em construção. Eu posso ser um profissional de comunicação, mas eu continuo em construção. Você, dentro do ambiente da marcialidade, você também está em construção enquanto mestre, mas também vencendo cada dia. Exatamente. Ali, né? Então, como é que você treina a mente de alguém que nunca colocou uma luva, mas precisa enfrentar o combate diário do estresse e da ansiedade, meu irmão? Você tem alguns cases de sucesso lá, inclusive, lá no seu centro de treinamento, irmão, né? Conta pra gente isso aí. Velho, realmente a gente vê a luta, a gente pensa muito na questão do esporte, na questão justamente por aí, né? Nesse time. Mas a timeline ficou muito grande, cara. Ficou muito grande, entrando nessa questão, nesse conceito aí.
E hoje, a caminhada da gente, posso dizer, nesse octagon da vida, é justamente a gente combater todos esses males. Ansiedade, depressão, frustração. É um trabalho de constância, de formiguinha. De formiguinha. De não desistir. De você estar aparado, primeiramente, em Deus, né? Independente da fé e da religião de cada um. A sua fé, a sua crença, né? Tá amparado ali na fé. Que a fé vai fazer você caminhar sem você ver o caminho. Foi aquilo que falamos antes, né? A gente caminhou, a gente sabia para onde a gente estava indo, mas a gente não via o caminho. Sim. Mas a proporção que a gente foi pisando, Deus foi colocando no chão. Sim. Caminhando e colocando no chão. E muitas vezes as pessoas ficam paralisadas, ficam ansiosas por justamente isso, Dan. Por querer ver o chão. Por querer ver o que está no próximo nível. E deixando de se preocupar com o hoje. A galera quer o resultado. Mas a galera não quer o processo. Mas para você que tá aí é fácil. Não, irmão, não é fácil não. Eu tô aqui desse lado aqui, mas eu quando atravessei a Europa, não foi só para trabalhar aí no Sona, para dar aula, para nada não. Nas minhas horas vagas que rolava de bico extra, eu tava abraçando a oportunidade, que até limpar túmulo eu já limpei. Para poder garantir alguns euros por hora. Vamos supor, na época era 8 euros a hora. Trabalhava 3 horas, ganhava aí... 100 reais. Exatamente. 120 reais. Isso, por aí. E então, era a pessoa saber a sua oportunidade, o seu momento. Onde eu estou? O que me cabe fazer aqui? Às vezes as pessoas se prendem, né? Se prendem. Eu não tenho dinheiro. Se coloca no lugar de vítima. Eu não tenho dinheiro e tal. Eu queria fazer atividade física na Esparta, eu queria combater isso. Os caras falam tão bem, que isso faz tão bem. Eu queria fazer tanta atividade, mas eu não tenho um trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada. Não tem custo a pessoa calçar uma sandália e caminhar no ar livre. Fazer uma caminhada, fazer 10 polichinelo, fazer um abdominal de casa. Não tem custo, é grátis. Respirar é grátis. A gente passou por uma pandemia que até respirar era difícil. E o legal é que dentro dessa linha de raciocínio aí, o papel do mestre também fica muito nessa ótica, né? Que é o papel justamente de poder fazer a jornada do outro dar certo. Porque a pessoa chega lá, beleza, eu vim aqui treinar, fiquei sabendo da sua escola e tal, você tem um amigo que fez, né? Serviu por indicação, graças a Deus seu networking também é poderoso nesse sentido também, para justamente, através das melhores indicações, acontecerem as matrículas, né? Mas quando essa pessoa chega ali, ela passa também por um processo de adaptação. Isso. Né? Eu lembro muito de quando a gente começou um trabalho de marketing, eu já fui marqueteiro de buga. Logo no começo, eu cheguei justamente numa fase dessa de mais ou menos, acho que de aniversário, acho que eram 4 anos na época, que estava fazendo ali. E a gente gravou alguns vídeos de depoimentos ali, né? Eu acho que se a gente futucar o Instagram, é bem capaz da gente futucar. Se eu conseguir encontrar merece lá, eu vou merece baixar, o TBT. Eu vou baixar e vou botar aqui. Eu acho, tomara que esteja lá. Se não tiver também, tá tudo bem. Mas assim, eu lembro que muito da história de Carol, man. Né? Que Carol Magalhães. Né? Que ela venceu, ela se superou ali, né? E é espartana a raiz, né? Então, esse processo de adaptação talvez seja justamente a questão do que separa ali a expectativa da realidade. Isso. É a preparação. Isso. Né? A pessoa bem preparada, ela reconhece o caminho que trilhou. Né? Então a pessoa ela chega verde, toma umas pancadinhas, corre, cansa, não alcança. E aí o papel do professor também, ou do mestre, ou dos professores, é nessa jornada, né, Buga? De superar a si mesmo, de ser esse apoio mesmo. Fala um pouco desse conceito de quem acompanha o processo também. Esse conceito Esparta, eu posso dizer para vocês aqui que é um diferenciado. Você que está aqui nessa câmera aqui vendo, é um conceito diferenciado, realmente.
porque nós como professores, eu como mestre e responsável por todo o time ali, a gente consegue enxergar aquilo que nem mesmo os próprios alunos vê. Então a gente consegue enxergar, nós conseguimos ver aquilo que realmente nem mesmo os próprios alunos vê, Dan. E o papel de um líder é justamente isso. É ele conseguir enxergar no aluno um potencial que ele tem. Seja um potencial na questão cardiorrespiratória, seja um potencial técnico, seja um potencial de coordenação motora, ou seja um potencial dele na questão de concentração, um cara que é mais concentrado. E da mesma forma, nas questões negativas, a gente consegue identificar isso. Então, o nosso histórico, a nossa vivência, né, de relações com as pessoas, fez com que a gente criasse essa experiência, criasse esse mecanismo. Então, muitas vezes acontece coisas na academia que eu já monitoro e falo, ó, vai por aqui, que pode acontecer isso. Muitas vezes, rapaz, não é que aconteceu isso mesmo que o senhor falou? Ó, bem que o senhor falou de fulano, bem que o senhor falou de cicrano. Não é que a gente anda por trás dos bastidores falando mal, quando a gente fala nessa questão de falando isso, aquilo, é justamente, alunos que entrou ali para simplesmente ter qualidade de vida, daqui a pouco o cara tá falando em querer lutar. Daqui a pouco a menina tá falando, ó, eu quero lutar, eu quero competir também. Mas porque entram ali e a gente vê, né, na questão técnica, na questão da busca, na questão da disciplina, e a gente vê ali pessoas também que, ao melhor, entram ali com aquela chama, com o famoso fogo de palha. Aí eu falo, ó, pode esperar ali, que ali, na primeira porradinha, vai voltar para a realidade e vai ver que vai se tornar um espartano, porém um espartano comercial e não da equipe de competição. Então, o líder e os professores têm essa questão, né? E eu mesmo tenho isso comigo, de poder identificar, de poder ver nos alunos e nos próprios profissionais nossos. Essa semana, eu estava conversando até com a Rafaela, né? Uma das nossas recepcionistas da Espartacim, e eu estava no escritório falando com ela, até mandar um abraço para ela, se você está acompanhando, né? Rafa, todo o pessoal aí, né? Rafa, Ana, todas as nossas recepcionistas, né? E Vitória, Ana também. E para todos vocês aí, um abraço, né? Nossos recepcionistas aí, que são as melhores. E eu estava conversando com ela justamente. Estávamos entre o grupo, né? Estávamos já fechando a academia e as minhas estavam fazendo o final ali, organizando a recepção, fazendo a questão da limpeza. Aí Ana é a nossa caçulinha lá da equipe. Aí eu peguei e falei, enfatizei a Rafa. Falei, Rafa, quem tá melhor? É Vi ou é Ana? Que é a melhor? Vi ou Ana é melhor não. Quem é mais rápida das duas? Eu sei que Vi tava sendo mais rápida. Questão de agilidade e tal. E Ana tava ali. Aí Ana, quando viu aquela pergunta, Ana ficou meio nervosa ali, meio travada ali. Aí Rafa, não, vou falar não, deixa, depois eu falo com o senhor pessoalmente. Mas eu fiz aquela indagação para Ana ouvir e automaticamente Ana começou a acelerar o passo. Por quê? No ambiente de trabalho, a competitividade é inevitável. É natural. É natural. E tem que existir. E a competitividade, Dan, a gente competiu para a gente estar aqui hoje. Exatamente. Desde o ventre da nossa mãe. Desde do ventre da nossa mãe, irmão. Então a competitividade sempre vai existir. E no ambiente de trabalho é necessário a gente ter os nossos colaboradores sabendo que eles não estão numa zona de conforto. Sim. Que a zona de conforto realmente leva ao comodismo. A zona de conforto, costumam falar que no mundo empresarial, o cara acomodado é o cara sedentário dentro de casa. Ele pode ter tudo, ter a vida financeira legal, mas se não é um cara ativo, não é um cara que pratica uma atividade física, ele tá antecipando os dias de vida dele aqui na Terra. Porque ele está sedentário, está parado. Sim. Mas ele está ativo, está treinando, está correndo, está pedalando, está nadando, está lutando, está treinando. Ele realmente está alongando os dias de vida dele aqui na Terra. Ele está prolongando os dias de vida dele aqui. Sim.
E justamente o ambiente laboral, o ambiente de trabalho, ele requer isso, essa competitividade. E isso eu como mestre, eu como empresário, eu como professor, eu aplico isso na minha equipe, para justamente não deixar a galera na zona de conforto, mas que ao mesmo tempo eles saibam que eles estão sendo, tipo, comparados. Sim. Porque é inevitável, hoje em dia as comparações existem. E as competições existem. E não é eu querer ser melhor do que você, mas eu entender que eu posso ser melhor do que eu mesmo, do que eu fui ontem. Então, esse olhar o mestre tem que ter, Perfeito. o professor tem que ter, o empresário tem que ter. E muitas vezes o funcionário, ele não tem esse olhar para dentro dele. Ele não pode ter esse olhar na vida dele. Sim. Mas nós, como empresários e como donos de empresas e como empreendedores, nós temos que fazer com que esse funcionário ou esse aluno, como podemos falar assim também, ele tenha a obrigação de ter esse olhar para dentro de si e ele saber que ele tem que ser melhor do que ontem. Mas não é para ser melhor que o companheiro aqui, para estar na vaidade, no ego. Sim. Mas para ele realmente entender, saber que ele é um diamante a ser polido diariamente. E cada vez que ele se superar, ele realmente vai brilhar mais ainda. Seja na área que for. É massa, velho, porque isso que tá me trazendo aí, a gente pode trazer justamente para o ambiente corporativo, né? Isso. Nessa relação com a marcialidade. Ou com a prática de alguma atividade física de impacto, né? Porque treinar artes marciais, seja dentro do ambiente de competição, ou de terapia, ou dentro do público wellness ali, né? Do bem-estar, não é uma atividade física branda, ela é uma atividade física de impacto. Você passa por alongamento, você passa por aquecimento, você passa por movimentos, né? Então, no ambiente... Técnicas, aplicabilidades de golpes, né? Isso. Bloqueios de golpes. Dentro do bloqueio de golpe, então, quando você vai para E não é só sobre bater. Não é só sobre bater. Exato. Né? Existe muito mais existe muito mais profundidade na prática de artes marciais, que quando a gente entra no ambiente de negócio, a gente fica até mais estrategista, né? Uhum. Exato. A gente aprende a olhar o mercado com certa malícia ali, não somente para vencer os seus oponentes, até porque no ambiente de negócio a gente tem muito mais networking, né? A gente conversa com o nosso concorrente. Né? Isso. Tá no mesmo ambiente, tá no mesmo restaurante, às vezes tá no mesmo evento que eles também. Mas os princípios de foco e constância, eles precisam ser aplicados, né? Precisam ser aplicados com naturalidade e com, como eu posso dizer, com certa leveza também, né? E nesse processo você percebe que existe resistência de muitos profissionais quando eles estão nesse processo de formação de hábito, né? Eu acho que esse é o termo, formação de hábito. Qual é o primeiro passo para um profissional que quer mudar sua rotina, mas se sente atropelado pelas demandas do dia a dia? Autocuidado. Autocuidado. Autocuidado não é luxo. Autocuidado é estratégia. E não é modinha, né? Não. Autocuidado não é luxo, não é modinha. Autocuidado é estratégia. Porque você tem o seu autocuidado, irmão, você vai... É aquilo que você falou. Estou no meio do negócio, mas eu sei que não é só sobre eu bater. É sobre eu saber que vem de lá para cá. É só saber como eu vou me defender. É saber o que eu vou oferecer dentro da minha realidade para aquele meu consumidor final. Então, o autocuidado vai fazer com que realmente você enxergue aquilo que você pode e não pode. Se eu não posso, eu já sei que eu não posso. Mas se eu posso, eu vou fazer o meu melhor. Dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor até mesmo quando ninguém esteja te vendo. Eu acho que essa é a... Massa.
Porque dentro do ambiente de treinamento, você está sendo observado também pelos outros Isso, que estão isso. com você, né? Isso. E aí entra a questão também da autocomparação, que é um risco gigantesco para quem está dentro da jornada. Porque você está ali, aí você começou hoje, aí você está vendo alguém mais avançado que você. E aí acaba se sentindo mal porque tem alguém mais avançado que você no ambiente. Alguns chamam isso de inveja mesmo, mas tirando essa parte aí mais humana da coisa, como é que a pessoa ela pode vencer essa etapa também? Porque o início é sempre muito árduo, man. A gente se compara demais. A gente pensa logo em desistir. Não vou fazer não, porque fulano faz, eu não me sinto bem, fico com vergonha, né, de expor as fragilidades. Você acredita que dentro do processo de treinamento, mas também na execução, e precisa haver um autorrespeito nesse processo? Sim, fundamental. Esse respeito em meio ao processo, esse respeito em meio ao aprendizado. Um dia de trabalho que um iniciante está, seja qualquer trabalho que ele esteja, um dia que ele esteja ali, no outro dia já não vai ser mais o primeiro, vai ser o segundo. E no segundo ele já vai ter a informação que foi adquirida no primeiro. Então esse processo é indispensável. Então se ele chegar se comparando a quem já está, realmente ele vai perceber que ele está sempre atrás. Principalmente no início da caminhada. Mas se ele quer realmente estar ao lado daquele que está realmente ali trabalhando, tendo resultado, tendo destaque dentro da empresa, o mínimo que ele pode fazer dentro da empresa é observar o que esse cara faz de sucesso, bem feito. Para modelar, talvez, né? Para justamente, irmão. É justamente. As coisas boas estão aí para ser copiadas. E se você convive num ambiente de trabalho que um cara é o melhor vendedor do mês, que um gerente é destaque da multinacional, que você tem a oportunidade de estar com esse cara, cole com esse cara. A palavra certa é uma só, humildade. Tenha humildade para você aprender. Humildade para você estar próximo de pessoas que realmente te inspiram no dia a dia. Porque você ter pessoas que possam estar te inspirando diariamente, meu irmão, é uma dádiva. Porque justamente para ter pessoas para estar falando, como você falou, né? Criando aquele ambiente hostil de trabalho, criando aquela inveja, querendo puxar seu tapete. Ah, fulano tá ali, ó, fulano tá cochilando, fulano tá isso, ó, fulano não limpou aquilo. Você vê que esse colega ali, realmente, ele é um bloqueador, ele tá querendo bloquear o outro. Mas é justamente, aí eu vou tomar uma seriedade. O cara, ele tem que ser que nem Bruce Lee falou, seja como as águas. Não precisa ficar batendo na pedra, não. Se mova, ó, e passe. Deixa a pedra parada num lugar e siga seu caminho. O rio está correndo, ó, acompanha as águas. Não tem por que ficar parado ali batendo naquela pedra. A pedra não vai sair do lugar. Então, simplesmente desvie e siga seu caminho e seu destino. Mas, acima de tudo, com humildade, para realmente estar próximo a pessoas que possam estar inspirando você diariamente. Porque a inspiração vem realmente de pessoas. Pessoas que realmente um dia a gente achou que era impossível conviver. Ou melhor, no outro dia pode estar sendo nosso companheiro de trabalho, né? Então isso é forte, né? É forte demais. Um dia a gente pensou e hoje a gente fala, caraca, um dia eu pensei nisso, hoje eu estou vivendo isso, imagina. Quantos alunos hoje na Sparta? Hoje nós estamos indo para casa, passamos ali dos 200 alunos, graças a Deus. Eu sempre acreditei. Uma semente, graças a Deus a semente vem dando grandes frutos. Massa. E eu posso falar que hoje a Sparta é uma árvore, né? Com raiz, com tronco. Hoje não tem mais um caule, temos um tronco. Sim. Vários galhos e grandes frutos. Né? Grandes frutos. E hoje é o melhor nessa árvore Sparta. Ninguém possa estar vendo um mestre Buga diariamente com uma galera do centro. Fala, pô, mestre, não vejo o senhor tanto por aqui e tal.
na correria, às vezes chega anunciando, não estou também, porque estou atendendo alunos particulares também por fora, que a gente não pode deixar de atender nossos clientes, né? Principalmente aqueles que já têm anos com a gente, de trabalho, de demanda, e que tem essa prioridade, né? De poder treinar particular, de poder fazer o personal fight de forma convencional dentro das suas casas, onde eu faço esse atendimento também, né? Particular para essa galera. Realmente a galera hoje vê a árvore, mas Mestre Buga, às vezes, ele, nesse processo da vida, ele desceu para manter essa árvore. E hoje a gente está ali alimentando a raiz. Massa. Porque a árvore está em pé, mas se a raiz não estiver regada, a raiz não estiver forte, essa árvore cai, irmão. Perfeito, velho. Entendeu? Então, ultimamente eu tô que nem a raiz ali. Perfeito. Ali por baixo, ali, mas alimentando essa árvore de muitos nutrientes positivos e seguindo aí a caminhada. Vocês não me veem, mas eu tô vendo todo mundo. Tem aluno que fala, como é que você sabe que eu treinei? Eu falei, eu não tô lá, mas eu tô vendo tudo. Eu sei. É isso, porque quando a gente percebe, tem a visão de grandeza ou de crescimento também, tudo vai se encaixando, né? A gente vai aprendendo, vai deixando de ser o professor para se tornar um mestre, para se tornar alguém que acompanha, que gerencia. O gestor. Ali, né? Isso é maravilhoso. Isso. Maravilhoso. A gente tem mais uma pergunta aqui muito interessante sobre o impacto que o autocuidado físico impacta diretamente o financeiro e a gestão de uma empresa, né? Você deve ter cases aí de pessoas também que estavam ali num momento difícil de suas vidas, financeiros até também, mas que a partir de ter começado a treinar também conseguiu reacender. Acho que tu tá respirando melhor também, né? O cara fica ali numa agonia. Exatamente. Né? Então fala um pouquinho sobre esses micro resultados também, né, Buga? Aí fala um pouco sobre isso aí. Pô, esses micro que se tornam macro. Macro, Começa com micro, né? E justamente eu costumo falar, né? Eu falo, quem está mais próximo de mim, minha equipe sabe, né? Que a Esparta é muito mais do que a questão financeira. A Esparta hoje ela está de pé pela glória de Deus e para justamente, né? Para cumprir um propósito aqui, que é alcançar vidas, transformar vidas, e o dinheiro é apenas consequência do trabalho que a gente vem apresentando. E as coisas vão tá chegando pra gente de maneira inesperada, como graças a Deus tem chegado, Deus tem suprido as nossas necessidades, e graças a Deus, tipo, como eu falei, né? Imaginei ter a segunda unidade, mas não imaginava ter a segunda unidade com 2 ambientes de treinamento, com a loja, com recepção, cozinha, a parada como foi, tipo, os sonhos de Deus são bem maiores que o nosso. Sim. E ele realmente surpreendeu. E a gente segue o barco dessa maneira, confiando, não soltando da mão dele, sabendo que é tudo dele, tudo por ele, e que o micro se torna macro, mas a gente continua realmente, desde da pequena semente de grão de mostarda, continua tendo a mesma fé, estando com celeiros cheios, estando em meio à fartura, continuamos realmente crendo realmente no impossível e só caminhando, seja numa conversa, num bate-papo, mas a gente sabe que o destino está sendo moldado. As palavras estão se materializando. E isso é muito importante, e a gente passa isso para a vida das pessoas. Seja um empresário que chega lá e fala, irmão, venha treinar. Não, mas eu estou sentindo pensar, mestre. Irmão, venha treinar. Estou sentindo falta de você aqui. E alunos passam 1, 2 meses sem pagar mensalidade na academia, mas estão treinando, estão dormindo bem, estão tendo mais disposição. Aquilo que eu falei, sem querer ser repetitivo, né? O grande líder, ele treina não por luxo, mas ele treina realmente por saber que ele tem que ter o autocuidado. Primeiro tem que ser ele tem que se cuidar. Então, a melhor estratégia é justamente isso, ele cuida de si. E às vezes o cara passa 1 mês sem pagar, passa 2, quando chega o 3º mês, mestre, vou pagar logo o semestre aqui, que as coisas fluíram, vou pagar aqueles 2 meses, já vou deixar mais 4 meses aí pago. E esse é o relacionamento, sabe, Dan? A gente poder realmente ajudar as pessoas nessa questão da galera tá junto, tá entendendo que realmente
ficar dentro de casa, tá num momento de dificuldade, tá com um momento de dificuldade da empresa. Não, sai, vai treinar, chega, bate ali. Vai bater um saco, fazer uma manopla. Vai baixar a guarda na frente do mestre, o mestre dá uma manoplada, aí acordou de novo. Aí o cara já fica, fala, é assim mesmo, bode esperto. Com salário, o cara toma um banho, lá o cara, caraca, ó, tem essa oportunidade, eixo, né? Voltou pro eixo, o cara vai fazer conexões, o cara, ao melhor na academia, o cara viu outro empresário, pô, fulano, tá, tô com esse negócio, daqui a pouco as coisas fluem, e você é a prova viva disso. Quantos e quantos relacionamentos não criamos dentro da Esparta? Sim, com certeza. Com pessoas, com empresários, sim. Com delegados, com todo mundo. E com gente simples então, também, gente simples. Com gente comum também. Com gente como a gente. Na marcialidade é horizontal, né? Meu? Isso. É todo mundo igual, né? Não tem... Você ali, por mais que alguém tenha um projeto mais avançado, o esforço físico, às vezes, de um iniciante, talvez naquele dia seja melhor do que o desempenho. O mais graduado. Do que mais graduado. Isso. Exatamente. Esse clipe foi sensacional, e justamente isso. O desempenho diário que a pessoa tem hoje não justifica a vida que ela vai ter. Sim. O seu desempenho de hoje não é o seu desempenho da sua vida. Então, a gente performar hoje de uma maneira não significa que a gente vai performar nem tão bem sempre e nem tão mal sempre. Mas que vai ser a constância que vai nos levar a um equilíbrio para justamente a gente caminhar e entender que o caminho e a constância diariamente, vai nos levar ao nosso, realmente, o nosso destino que a gente um dia acreditou, ou que a gente sonhou, mas que a gente não desistiu, mas que a gente soube manter no caminho ali. E não olhar para a direita, para a esquerda, as propostas sedutoras que vêm ali momentânea, que é boa, isso, aquilo. E a gente, não. Deixa aqui que vai acontecer. Nossa. Vai vir. Então top. Sensacional. Top demais. Olha, eu sei que você está aqui até agora. Então a gente vai agora para um bloco muito interessante, que eu dei o nome aqui de Fast Round. São palavras rápidas, mensagens curtas, através de perguntas que serão feitas aqui para ele poder responder. Vou botar ele numa sabatina boa aqui, né? Eu mandei o roteiro pra ele antes, pra ele ficar mais preparadinho, mas eu vou pegar ele no encalço aqui agora, né? Eu sabia que ia ter volta aquela suada que eu fazia ele suar lá, viu, rapaz? Você me deu tanta porrada, às vezes não faz noção. Ai. Eu sabia, viu? Tava bom demais. Ô, mestre, vamos lá. Um livro que mudou sua mentalidade. A Bíblia. Nela eu adquiri princípios, adquiri códigos, né? Vamos dizer assim, que passaram anos e anos e segue sendo mais atual que tudo. O que é que não pode faltar na rotina de um campeão? A disciplina. Sem disciplina, o cara tá fulminado, ele vai ser mais um no meio da multidão. Não adianta ser bom, tem que ter disciplina. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E ponto. Feira de Santana em uma palavra. Oportunidade. Por quê? Era uma palavra só, né? Aí eu peguei ele na curva aí, ó. Porque realmente fez sonhos virar realidade. Então, soube abraçar e agarrar a oportunidade. Massa. Então, feira foi a oportunidade de vida que eu tive. E eu não deixei passar. Agora aquela pergunta do coração. O que é ser Esparta? 8 anos de celebração. O que é ser Esparta? Rapaz, essa ali nem pesca tem pra isso aqui, ó. Ser Esparta é realmente ser forte. É ter uma mente blindada. É você ser diferente no meio da multidão. Então, ser Esparta é isso. É você ser forte, você ser disciplinado, você ser constante, mesmo que seja de forma lenta, mas seja constante. Existe constante rápido, uma constância rápida e uma constância lenta, mestre? Existe. Constância não é a velocidade que você vai, mas sim como você caminha. Você pode caminhar lento, mas está indo. A famosa corrida maluca, onde todo mundo corre, um tenta puxar o tapete do outro, e a tartaruguinha está indo ali, ó, em pequenos passos. No final da caminhada, a tartaruga vence a corrida maluca.
que é a corrida maluca qual nós vivemos a vida hoje. Um querendo passar a perna no outro, querer ser melhor que o outro, querer demonstrar maior vaidade, querer demonstrar mais poder. Eu sou isso, aquilo. Mas a tartaruga demonstrou humildade e constância. Sem olhar para quem está brigando, sem olhar para quem está querendo ser melhor. Então, com a tartaruga a gente aprende que mesmo lento, a gente pode ser constante. Mesmo lento, a gente pode realmente cruzar a linha de chegada na frente daqueles que dizem ser os melhores. Mantenha a constância e esqueça os demais, que ser Esparta é ser isso, é ser diferente no meio da multidão. Que pancada, viu? Que corte longo esse aí. Top demais. A gente tá chegando ao fim desse bate-papo massa. A gente poderia ter 8 anos de conversa aqui agora, que a gente teria muito assunto para trocar ideia ainda aí. Mas, caminhando para o fim, mestre, onde é que a gente pode encontrar mais informações sobre a Esparta, sobre você também? Deixa aqui as redes sociais e onde é que a galera pode te encontrar aí? Pronto, através do nosso Instagram, né? É o nosso maior meio de comunicação hoje. O Instagram Esparta Culture, né? Aí, através do Instagram. Ou pelo telefone, quem quiser um contato direto comigo, né? Ou diretamente para adquirir alguma assessoria, alguma palestra para sua empresa, para seu público. Aí a gente faz também, né? Tivemos agora recentemente com algumas empresas também fazendo isso, fazendo esses bate-papo, fazendo essas palestras, dando esses nichos motivacionais para realmente passar a importância do desenvolvimento físico no ambiente laboral, no meio do ambiente de trabalho, tá? Então isso aí você pode entrar no Instagram, procurar saber maiores informações ali ou através do telefone 91 36 35 21. Esse não é o meu pessoal não, mas a secretária está ali a posto para poder te atender e se necessário for a gente marcar uma reunião, se ir até o nosso escritório para a gente estar podendo te atender e ver qual a melhor maneira que a gente possa estar realmente fazendo a diferença na sua vida ou na vida da sua empresa também. Massa. E para a gente fechar esse podcast, esse bate-papo massa, olhando para essa câmera aqui, qual que é o recado que você quer dar para essa turma, para transformar a mentalidade dela hoje? Deixa esse recado massa para a galera aqui. A mensagem é essa, né? Que mantenham a constância. Mantenha a constância, mantenha a disciplina. E se o resultado não chegou, siga. Prossiga. E não desista. Porque a palavra vencedor, ela vem carregada de dores. Vencedor é quem vence realmente as dores. E as dores são diárias. Então, para você ser um vencedor, você tem que vencer a dor. O vencedor, ele realmente ele sente dores. Mas ele é um vencedor. Então as dores sempre vão estar do nosso lado. Agora cabe a gente saber como a gente vai se comportar com ela. Então faça da sua dor a sua amiga. Não seja masoquista, mas você é um vencedor. Não desista, siga em frente, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. É isso aí, galera, mestre. Que palavras maravilhosas. Eu estou muito feliz de te receber aqui nesse retorno do Bahia Talks. É realmente um prazer, porque quando a gente percebe que o caminho que a gente trilha é similar ao dos nossos amigos, dos nossos parceiros, a gente tem felicidade em compartilhar. E felicidade tem que ser compartilhada mesmo. Então, meus parabéns pelo teu negócio, parabéns pelo teu desempenho, por acreditar sempre no teu sonho. Você é uma referência para mim. Eu tenho a honra de ser seu amigo. Então é isso, galera. Olha, o Bahia Talks é esse podcast, esse bate-papo com gente de verdade. Gente que tá ali sem firula, sem muito milindre, para contar história real e de verdade. Então, se você gostou desse episódio aqui, deixa um comentário aqui, que eu tenho certeza que deve ter aprendido muita coisa. Ah, e não esquece não, segue aqui esse canal, porque virão outros episódios também. E não deixa de conferir portal.bahiabahia.com.br, que agora está de cara nova. A gente agora também tem uma plataforma para colunistas. Você que é empresário, que quer trazer o seu conteúdo para nós semanalmente, você pode estar ali se cadastrando, assinando um plano para poder fazer parte desse grande ecossistema empresarial que tem surgido. Agora no nosso site também nós estamos disponibilizando a venda de ingressos para eventos também, ou seja,
aqui o seu evento vira notícia e você, produtor, realizador, participante, músico, artista, empresário, que quer participar também desse podcast, já pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu estou deixando na descrição desse vídeo, que estamos construindo um grande ecossistema, uma grande plataforma de comunicação. Aqui está surgindo o Sistema Baiano de Comunicação e Entretenimento. E o BaioTalks é só uma pitadinha para você conhecer o que é que a Bahia tem de verdade. Que não é só samba, não é só axé, também tem muito rock and roll e muita coisa boa e muito negócio. Então, vem com a gente e até o próximo episódio.